religiões. Esse programa é totalmente dedicado àquela seidade, àquele ser, àquela consciência maior, aquele espírito, aquela essência que tem como corpo o próprio planeta Terra e que nós carinhosamente chamamos de Rei do Mundo. Esta pessoa, esta figura, esta seidade é o grande arcano, é o grande mistério que está atrás de todos os acontecimentos no orbe terráqueo, é aquele que realmente comanda todo o processo evolutivo, quer as experiências relacionadas ao reino mineral, ao reino vegetal, ao reino animal e ao nosso quarto reino hominal. O seu nome é Melquisedeque. Melquisedeque, ele está expresso muito pouco na literatura disponibilizada para toda a humanidade, mas ele é altamente conhecido dentro dos processos herméticos, dentro dos processos iniciáticos, ou seja, dentro de um sistema fechado, em escolas de iniciação, cujos conhecimentos são passados de boca a ouvido, de mestres para os discípulos e depois de discípulos adiantados para novos discípulos, neófitos, ascetas, aprendizes e todos aqueles que buscam esse conhecimento maior. É o grande enigma, é o grande arcano, é o grande mistério planetário. Melquisedeque, ele é citado na Bíblia em poucos trechos. Por exemplo, em Gênesis 14, onde ele abençoa Abraão, porque ele que deu toda a orientação na Guerra dos Reis, e Abraão então institui nesse momento junto a Melquisedeque o dízimo. Ou seja, ele deu 10% de todos os seus despojos de guerra para o senhor Melquisedeque, conhecido como rei de Salém. Mas Salém é a cidade da luz. Aí vem Jerusalém, não é? A cidade da luz. E ele então passa a ser aquela figura maior, aquele a qual todos prestam referências, aquele ao qual todas as hierarquias estão subordinadas. Então, Melquisedeque significa Senhor das duas faces. Na face esquerda, ele rege todo o jogo da polaridade da esquerda e na face da direita, todo o jogo polar da direita. Ou seja, rege todo o mal, todo o bem, todas as trevas, todas as luzes, ele rege todo o contexto polar evolutivo. Melquisedeque é realmente o rei do mundo, é aquele que comanda todas as experiências evolutivas que acontecem no nosso sistema e também que acontecem aqui na Terra. Melquisedeque aparece, portanto, em Gênesis 14, nesse episódio. Mas o que deu Abraão? Abraão não deu 10% dos seus ganhos, ele deu 10% de despojos de guerra, ou seja, daquilo que ele retirou por ter vencido aos seus oponentes, não é isso? Então, realmente, ele deu 10% disso. Não é como determinadas religiões e determinados movimentos fazem, que exigem, até mesmo olhando carteiras profissionais dos coitados que lá vão, não é? Para darem 10% do bruto que recebem. Então, realmente, isso é um absurdo, porque são coisas diferentes. Então veja que aí tem o episódio de Melquisedeque em Gênesis 14. Outro ponto onde Melquisedeque aparece, não é? É no Salmo 111 ou 110, dependendo da Bíblia ser católica ou ser evangélica, não é? Então é aquele salmo que fala de Melquisedeque, é um salmo de poder, então é um salmo muito forte dentro dentro do saltério de Davi. E ele aparece também em Hebreus, que é um livro de autoria desconhecida, mas que é atribuído pela maioria dos estudiosos da Bíblia, pela maioria dos teólogos, é atribuído a Paulo, né? Ou Saulo, é o próprio Saulo ou o próprio Paulo, né? Que é o mesmo ser. Então, ele aparece em Hebreus 5, 6 e 7. E lá então diz que ele é um ser sem genealogia. Isso quer dizer, não tem pai, não tem mãe. Ele nasceu de si próprio, autogerado. Então ele corresponde na tradição hindu à essência dos Prajapatis, à essência dos Elohims, à essência dos autos gerados, à essência dos 7 anjos da presença diante do trono, e ele é
é aquele que está no trono. Então Melquisedeque representa a entidade do trono, representa o ser do trono. E no Apocalipse ele é a figura, embora não dite o nome dele, mas deixa a entender de forma bem clara, ele é aquele que está sentado num trono de pedra, com aspecto de pedra, e atrás dele tem um arco-íris verde, lindo, intenso, de esmeraldas. Então ele representa esta figura que está no Arcano 4, ou seja, que é o imperador, e que está também no Apocalipse 4. Os arcanos representam mistérios maiores. Existem 22 arcanos maiores. E os arcanos representam mistérios menores. Existem 56 arcanos ou figuras dos mistérios menores. Os mistérios maiores formam o tarô completo. E ele representa o imperador, Arcano 4. E existe uma correlação direta dos 22 trechos do Apocalipse com as 22 lâminas ou cartas do tarô maior. E é exatamente na carta 4, que é o imperador nos arcanos, que é aquele que cuida de todo o quaternário terreno, que é Júpiter, e que na tradição mitológica Júpiter corresponde ao próprio Zeus para os romanos, Zeus para os gregos, que é o próprio Osíris para os egípcios. Então ele representa o Atlas também, aquele que carrega o mundo nas costas. Então ele representa nos aspectos mitológicos também, porque mitologia vem de mito, que significa oculto, e logia de logos, conhecimento, é o próprio estudo do ocultismo. Então quem estuda mitologia estuda ocultismo, porque não tem diferença entre mitologia e ocultismo, é exatamente igual. E se você tem dúvidas do que é ocultismo, leia mitologia, que é a mesma coisa. Então aí nós temos a figura de Melquisedeque, né? Essa figura que chama-se Rei do Mundo. E nós temos em Hebreus 5, 6 e 7 as falas e os escritos que dizem de Melquisedeque. Então ele não tem genealogia, portanto não tem pai, não tem mãe, ele é um autogerado, é gerado de si mesmo, né? Melquisedeque é aquele que comanda toda a evolução. Ele é sacerdote do Altíssimo. Então aqui a gente tem que entender o que quer dizer Altíssimo. Existe Deus como Javé, Jeová, esse Deus configurado com aspecto humano, como um idoso, mas que é um Deus intermediário, mais próximo do homem, mas que não é o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus é o Altíssimo, aquele que chama-se de Altíssimo, porque não podemos dar nome a Deus, porque dar nome a Deus é definir, e definir vem do latim definire, que é dar fins a algo que não tem fins, porque ele é infinito. Então por isso que a Bíblia chama de Altíssimo. Então existem dois níveis de Deus, um próximo, que é Jeová, Javé, outro nome, e outro que é distante, muito grande, muito infinito, que nós chamamos de Altíssimo. E aí então, quem é Melquisedeque? É o sacerdote do Altíssimo, deste ser maior, para todo o sempre, não é? E ele fala em Hebreus 5, 6 e 7, não é? Quem escreveu, que é atribuído a Paulo, diz o quê? Que Jesus, ele representa sacerdote para todo o sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso é textual. É só você abrir a sua Bíblia e ler lá, então você vai entender quem é Jesus e quem é Melquisedeque. Então Jesus é um sacerdote que pertence à ordem de Melquisedeque. Então vamos falar o que é ordem, para você entender o que eu vou falar mais para frente. A ordem é uma sequência, então ordem numérica, vai do 1, 2, 3, etc, né? A ordem, então, é uma sequência por tipo, por classe, por espécie, não é? Então, aí tem a ordem. O que é ter ordem? Ordem também tem organização. Então, existe uma organização. Então, existe a ordem dos advogados, não é? Existe a ordem disto, a ordem daquilo, não é? Então, a ordem também é uma organização. Ordem é sequência. Ordem também é comando. Quem é que dá ordem aqui? Quem é que fala? Quem é que manda? Então, ordem também é comando. Então, Melquisedeque é aquele que dá as sequências evolutivas, é aquele que dá a organização evolutiva, é aquele que dá o comando evolutivo ou a ordem evolutiva. Então, ele é o representante ou a própria expressão da ordem. E Jesus nada mais é do que um ser especialíssimo, importantíssimo, mas que ele pertence à ordem de Melquisedeque. E lá diz que ele vai ser sacerdote para todo o sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então veja que Melquisedeque está diretamente vinculado à ordem.
Agora, se nós olharmos os países que têm compromisso com a ordem, qual é o país que você conhece que tem compromisso com a ordem? É o teu país. Você que é brasileiro, brasileira, é o país que você que é estrangeiro assumiu como a sua nova pátria, para você ganhar a sua vida, o seu sustento, né? Respeitando a sua pátria natal, mas está aqui no nosso querido Brasil também, ajudando todos nós a engrandecê-lo e todos nós a torná-lo forte e próspero. Então, existe uma única nação de todas as nações no mundo que tem um compromisso direto com Melquisedeque, que tem compromisso com a ordem. E o pavilhão nacional, a bandeira nacional, mostra então, dentro do verde, do retângulo verde, mostra o hexágono, que nós chamamos dourado ou amarelo, e o globo azul, que representa o próprio planeta Terra, e aquela faixa branca prateada, onde está escrito ordem e progresso. Então, o compromisso, a vinculação que o Brasil tem com Melquisedeque é mais do que importante, é mais do que significativo, é mais do que explícito, porque está escrito, o compromisso que você tem, você que está me ouvindo, é com a ordem. Então, nós só teremos sucesso no Brasil, nós só teremos coisas favoráveis na nossa vida se você tiver ordem. Então você tem que colocar a ordem acima de tudo na tua vida. Você tem que ter ordem no seu corpo físico, com aquilo que você come, com aquilo que você se alimenta. Você tem que ter ordem na sua casa, nas suas coisas. Você tem que ter ordem, não é isso? Onde você mora. Você tem que ter ordem no seu trabalho. Você tem que ter ordem nos seus sentidos, nos seus sentimentos, nas suas emoções, nos seus instintos. Você tem que ter ordem também no seu aspecto mental, porque um pensamento ordeiro é um pensamento produtivo, um pensamento sem ordem leva até a processos degenerativos mentais. Então você tem que ter ordem em todos os aspectos da sua vida. Então a ordem tem que fazer parte do seu estado de ser. Então o compromisso que todos nós brasileiros temos, todos aqueles que assumiram o Brasil como sua nova pátria, têm um compromisso com a ordem. E o que nós temos hoje no Brasil? Desordem. Ou seja, nós estamos num processo de anarquia, onde o mal parece que está acima do bem, onde o erro faz parte, todo mundo rouba, todo mundo é corrupto, é uma questão de ser mais ou menos. Então isso, o que é? Isto é falcatrua, isto é falsidade, isto é mentira ideológica, isto é algo muito errado que nós não podemos aceitar, em hipótese alguma, porque nós temos que ter compromisso com a ordem, não com a desordem, com a anarquia. Então existe hoje crime organizado, as prisões estão cheias, existem vícios, estão tornando os vícios como que patentes usuais para que cada um usufrua da melhor maneira possível. Existe essa história das menininhas, dos rapazinhos ficarem aí um com os outros nas noitadas da Vila Madalena aqui em São Paulo ou de outros lugares do Brasil todo. Então veja, isso é bagunça. Existe desordem na família, com separações, desquites, conspurcações, problemas, confusões. Ninguém tem ordem nos seus sentimentos, nas suas emoções, nos seus pensamentos. Ou seja, nós vivemos em desordem. O Brasil está numa desordem total, não é isso? O mundo está numa desordem total, onde já se viu a ONU é a própria desordem mundial, não é isso? Os estados poderosos, né? Os estados ricos estão provocando uma desordem cada vez maior no mundo. Tentou-se colocar ordem, não é isso? No Iraque, tentou colocar-se ordem no Afeganistão, tentou-se colocar ordem na Coreia, tentou-se colocar ordem no Vietnã, e o que gerou? Desordem, não é isso? Então realmente é tudo desordem, o mundo está desorganizado. Então é um momento de ordem. Existe um país símbolo, existe um país que vai retratar a ordem universal. A ONU vai ter que vir para o Brasil, não pode mais ficar lá onde ela está, nos Estados Unidos, não é isso? Nova York, ela não pode estar realmente nesse processo, ela tem que vir para o Brasil, porque aqui é a terra da ordem, é aqui que vai ter a ordem, aqui é onde vai vibrar a expressão da ordem que é Melquisedeque. Eu estou falando isso de uma maneira muito profunda. Então, se você quiser se filiar à missão de Melquisedeque, se você quiser se filiar, ter sucesso, viver da melhor maneira possível e fazer do Brasil uma pátria
que tem realmente valor e que cumpra a sua missão estampada no pavilhão nacional como ordem e progresso, você tem que trabalhar na ordem. Então você tem que colocar ordem na sua vida, ordem na organização da sua vida, ordem exatamente no que significa ordem. Então vamos lá, a primeira coisa que significa ordem, o que é? É organização, né? Então você tem que ter as coisas em ordem, você tem que colocar a sua vida em ordem. E a nossa vida é complicada, é cheia de trancos, barrancos, é cheia de agulhas, é cheia de enguiços, é cheia de problemas. Então nós temos que mergulhar nos problemas que nós temos, porque a solução dos problemas está dentro dos problemas. Então nós temos que colocar realmente ordem na nossa casa, ordem no nosso trabalho, ordem nos nossos sentimentos, ordem nos nossos pensamentos, usar a vassoura da ordem para limpar a nossa vida. Outro significado de ordem, não é isso? É sequência. Então nós temos que colocar as coisas em prioridade. O que é mais importante em nossa vida é a própria vida. E que vida que você leva? Que vida que é essa? A gente fala que leva a vida de cachorro, leva nada, você leva a vida pior de cachorro. Porque cachorro vive melhor do que a gente, porque tem alma grupo, não é? E a alma grupo cuida dos cachorros para que pelo menos eles se sintam felizes dentro da infelicidade que eles vivenciam, não é? Nós não temos isso, nós temos uma alma individualizada. Então veja, não é? Nós temos que colocar realmente ordem em tudo que fazemos. Ou seja, nós temos que ter planos, nós temos que ter metas, nós temos que ter prioridades. Ou seja, eu não posso fazer uma coisa antes se ela depender de uma anterior. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar prioridades na minha vida. Qual é a primeira prioridade que você tem? Amar a você mesmo. Porque na hora que você amar a você mesmo, você está resolvendo o seu processo, não é? Então, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a si mesmo é a primeira prioridade. A seguir vem as outras prioridades. Realmente você tem que focar a sua consciência em você, no egoísmo puro, no egoísmo verdadeiro. Quem não é egoísta não chega a Deus, porque Deus é número 1. Então Deus é o maior egoísta que existe, porque Ele diz: amai a mim sobre todas as coisas. Que é egoísmo maior do que esse? Que é a grande realidade. Então Deus é egoísta. Nós temos que ser egoístas. Não egoísta burro, mas um egoísta buscando o quê? Evolução. Então, cada homem, cada mulher tem que jogar tudo para o seu crescimento em todos os aspectos. Nós temos que crescer monetariamente, espiritualmente, profissionalmente, nós temos que crescer afetuosamente em todos os ramos, em todas as possibilidades. Então, esse é o verdadeiro egoísmo. Então, nós temos que ser egoístas nesse aspecto. Uma mulher egoísta que procura crescer, que procura vencer, que procura estudar, que procura se potencializar, vai ser uma cidadã melhor, vai ser uma mãe melhor por causa do seu próprio egoísmo. Porque não existe altruísmo sem egoísmo. Se você não for primeiro egoísta, você não sabe nem o que é altruísta. E as pessoas saem por aí em campanhas da caridade sendo altruístas, quando não sabem nem ser a essência de onde emana o altruísmo. Então o altruísmo emana do egoísmo. Emana do princípio da egoidade, que é a maior dádiva que Deus nos deu, onde nós podemos escolher a vida que nós queremos em cima do nosso livre-arbítrio. Então nós somos um indivíduo, nós temos o princípio da egoidade, que é a maior dádiva de Deus. E é esse princípio que eu falo do egoísmo. Então realmente nós temos que crescer. As mulheres, veja a minha mãe, veja a minha avó, veja a minha bisavó, que eu tanto amei, todos esses meus parentes, que é a minha árvore genealógica, não foram egoístas. Foram mulheres assim, que jogaram uma vida inteira em cima dos filhos, inclusive em cima de mim, né? Em cima dos meus irmãos. A minha avó jogou toda a sua vida em cima de seus 11 filhos. A minha bisavó em outros tantos. E daí? Como é que fica, não é? Elas cresceram, elas evoluíram. No final da vida, o que elas fizeram? Não estudaram, não cresceram, não evoluíram, não se engrandeceram, simplesmente cumpriram uma missão, vamos dizer, razoável, mas excelente para os filhos, mas para ela péssima. Então, não, a mulher tem que mudar, a mulher tem que crescer em todos os aspectos. A mulher realmente tem que ter consciência, a mulher tem que ter cultura, a mulher tem que crescer, tem que ser cada vez melhor, mais potencializada para ela ser melhor mulher, para ser melhor mãe, para ser melhor esposa. Uma mulher que não cresce, ela vai se afastando do marido. O marido cresce e a mulher não cresce. Ou se a mulher cresce e o marido não cresce, também dá problemas, não é isso? Então nós temos que acompanhar para e passo esse processo. Então nós temos que ser egoístas. E para ser egoísta, quanto mais egoísta eu for, mais perto eu chego de Deus, não é isso? Então como é que eu vou ser egoísta? Amando a Deus sobre todas as coisas e logo depois amando a mim próprio. Ele já diz isso, seja egoísta, ame a você.
Não ame aos outros, primeiro ame a você. Porque se você não amar você, você não vai desenvolver amor. Porque amor não vende engarrafada em supermercado. Você não compra garrafadas aí, engradados de amor, pacotes de amor e fica tomando de hora em hora ou de tempo em tempo. Não, amor se constrói, amor se consolida, amor evolui, amor é gerado do íntimo para o exterior. Então nós temos que gerar amor. Como é que nós geramos esse amor interno dentro de cada um? Amando a Deus. Então a regra é muito simples, só que ninguém enxerga. Então na hora que eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu já tenho amor na minha vida. Aí eu tenho que amar a mim mesmo. Aí eu já fluo o amor que eu jogo para Deus para dentro de mim. Eu tendo amor dentro de mim, aí sim eu posso ser altruísta. Aí sim eu posso amar aquele que está mais próximo de mim e aquele que está mais distante de mim também. Que é meu companheiro, minha companheira, meu marido, minha esposa, meus filhos, meus netos e assim por diante, não é? Então veja que os conceitos que existem hoje são totalmente escalafobéticos, são totalmente esdrúxulos, são totalmente inadequados frente a uma visão superior espiritualista. Porque as religiões dizem que nós não podemos ser egoístas. Isso é um erro. Nós temos que ser egoístas sim, mas o egoísmo é inteligente. Nós temos que crescer, nós temos que evoluir, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a si mesmo mais do que tudo, porque eu gero amor e tendo amor eu posso amar os outros. Tanto é errado que as religiões falam que o mundo aí é um mundo de ódio. Ninguém tem amor. O ódio está destruindo a humanidade, vai criar a guerra mundial que está aí, fermentando no Oriente Médio, a ponto de explodir, não é isso? E gente pronta para cutucar, para que ela aconteça, essa batalha dos finais dos tempos, ou dos cíclicos, que nós chamamos de Armagedon. Por quê? Porque nós não amamos a Deus. Por quê? Porque nós não amamos a nós próprios. E se nós não amamos a Deus e a nós próprios, nós não temos amor dentro de nós e nem sabemos o que é isso. A gente vai na deriva da paixão, na deriva do ficar, na deriva da enganação. Essa é a grande verdade. Então as religiões ensinam o quê? Coisas erradas. Então as religiões são fantásticas, elas diminuem o crime, mas elas aumentam a ignorância pelos seus fanatismos religiosos. A ignorância é inadmissível perante o Senhor Melquisedeque. Então veja, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, amar a nós próprios sobre tudo. Então nós temos que ser egoístas sim, porque só sendo egoísta, se carregando de amor, se valorizando, se potencializando, que eu posso agir com altruísmo sim. Porque o amor altruísta tem que ter amor egoísta inicial, senão não existe amor altruísta. Isso é conversa de pastores despreparados, de religiosos também despreparados e gente que não tem consciência disso. Outra coisa, falam que Deus é terrível, que Deus é cruel, que nós devemos temer a Deus. Outra mentira. Por quê? Porque nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. É o que ele fala, o mandamento da tábua da lei, não é? Do decálogo de Moisés, que foi dado no Monte Sinai. O que diz o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Se é o que falam, deveria estar escrito, temei a Deus sobre todas as coisas. Isso é, temer é coisa do demônio. Temer é coisa de burro, de cretino, de ignorante. Nós não temos que temer nada, nós temos que enfrentar tudo. Porque quando nós tememos, a gente já está por baixo. Aí o mal vence de nós. O anticristo não tem poder nenhum sobre você, meu ouvinte. Não tem nenhum. Pode chamar Beelzebub, Barrabás, anticristos, diabos. O que são isso? São opositores do homem. Cristo, hierarquias da luz e tudo mais são facilitadores do homem. Então veja, ninguém tem poder sobre você, só você tem. Então se você não aceitar o anticristo, não aceitar o mal, não aceitar a doença, não aceitar o erro, você vence tudo isso. Mas se você sente temor, que a religião fala, pronto, aí o temor já vira um fraco, um fracote, vai se enfiar debaixo da cama, vai atrás da saia de um clérigo, vai atrás aí de uma bíblia encebada de um pastor, não é isso? Despreparado também. Não, você não tem que temer a Deus, não, nunca tema a Deus. Desafie Deus, vai atrás dele, ame a Deus, procure Deus, ele se manifesta para você. Por que ninguém acha Deus? Por que ninguém tem amor? É por isso, conceitos religiosos indevidos. Então é hora de mudar, chega de idade média, nós temos que entrar na idade da internet, na idade da consciência, na idade de Maitreya, na idade de Melquisedeque. É isso que tem que ser, não é? Outra coisa, só mostra o Jesus crucificado.
Isso é conspurcação. Eu não crucifiquei, você não crucificou. Ninguém que está ouvindo aqui como personalidade crucificou Jesus. Por que fica mostrando essa figura aí, sórdida, não é isso? De pecado, de desgraça, de mazelas humanas? Para quê? Para gerar medo, para gerar remorso, para gerar comprometimento. Eu não presto, olha só o que eu fiz. Isso é falso também. Eu tenho que olhar Cristo ressurreto. Eu tenho que olhar aquele que ascendeu aos céus, o primeiro ser que caiu da hierarquia de Vênus na face da terra e que surgiu no reino celeste. Então é esse que eu tenho que amar. É o Cristo luz, é o Cristo que quer dizer Crestos, ungido, renascido, iluminado, que é um título celeste. Essa é a realidade de Jesus, essa é a realidade crística, essa é a realidade do cristão, não o Cristo crucificado. Nesse aspecto até os evangélicos e os crentes têm uma vantagem, porque não usam essa figura, mas os católicos, que me perdoem, estão lá na Idade Média ainda. Então nós temos que olhar. Quer saber como é que é Jesus? Quer saber, você que é católico aí, que usa a Bíblia, que é crente, que é evangélico, abra a Bíblia. Está escrito lá como é que ele é. Abra a Bíblia em Apocalipse 1 e leia. Lá ele diz como é que ele é. E todos respondem a Melquisedeque. E quem é Jesus? Segundo Hebreus 5, 6 e 7, é sacerdote para todos sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E nós estamos falando exatamente dessa ordem. Já falamos que essa ordem, ela tem a ver com organização, colocar ordem, fazendo a síntese em nossa casa, nas nossas coisas, em nossos objetos, não é isso? Onde a gente mora, colocar ordem no nosso escritório, onde a gente trabalha, na nossa loja, colocar ordem, não é? Física, naquilo que a gente come, naquilo que a gente se alimenta, colocar ordem no nosso processo vital, não é isso? Para equilibrar o vampirismo e as energias excedentes, positivas, vitais, colocar ordem nos nossos sentidos, sentimentos, emoções, instintos, colocar ordem nos nossos pensamentos e ordem na nossa busca e ascensão espiritual. Então isso está ligado ao aspecto organização. Então quando a gente fala ordem, eu estou falando em organização. Um outro aspecto de ordem é prioridade, que nós já falamos. Você tem que dar prioridade na sua vida. E qual é a prioridade que você tem que dar na sua vida? Primeiro, né, é Deus. Porque nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. E segundo, amar a nós próprios, para depois amarmos o próximo como a nós mesmos. Então, qual é a sua prioridade? É amor. Então você tem que colocar o amor como a sua prioridade máxima, porque o mundo está do jeito que está por causa do ódio. Então é o ódio que provoca a corrupção, é o ódio que provoca as mazelas do mundo, as guerras, as falcatruas, as desgraças, não é isso? O desrespeito e o fracasso do processo evolutivo. Então qual é a única maneira de nós metamorfosearmos o ódio? É através do amor. Então a nossa prioridade tem que ser amor. Eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. E nunca, pelo amor de Deus, saia dessa, não tema a Deus. Porque se você temer a Deus, você nunca vai amá-lo, você nunca vai chegar perto dele. Então você esqueça esse negócio de temer a Deus, mas você tem que não cometer erros por amor ao que é certo, por amor ao que é correto, por amor à ética, não por medo de inferno ou com medo de sofrer as mazelas do fogo ou ir para os quintos dos infernos, como falam as religiões. Não, você tem que não cometer erro por amor ao certo, por amor à ética, à justiça, à moral, não porque tem polícia na rua, não porque você vai ter problemas, não porque você vai ser condenado, não porque você vai para o inferno, não. Você tem que fazer o certo por amor ao certo, por respeito à ética, à moral, aos bons princípios. Então, olha, a sequência da prioridade é primeiro amor. Amor a Deus. Segundo, amor a você. Você tem que se olhar no espelho e se amar. Porque quando você se amar, quando você se valorizar, quando você realmente levar uma vida egoísta dentro de um princípio inteligente, não é? E se carregar de amor, se carregar de forças, de valores, de aprendizados, você vai ser uma melhor mãe, um melhor pai, um melhor cidadão, e aí sim você vai poder praticar altruísmo. Eu vou ser altruísta, não tenho nada. Eu vou amar os outros sem amar a mim mesmo. Isso não existe, isso é falso. Então, a prioridade é o amor. A segunda prioridade é o egoísmo, porque quem não tem egoísmo não chega a Deus, porque Deus é o maior egoísta. Então você tem que amar não o Deus externo, mas o Deus que está dentro do seu templo, dentro do seu corpo. E quando você conseguir amar a Deus externamente, você gera amor. Esse amor vai fazer com que você ame a si mesmo. Respeite a vida, valorize a vida, cresça na vida. Ame você como você é, independentemente do seu sexo, do seu corpo, independentemente da situação que você está. Você tem que amar tudo que você tem, do jeito que você está, do jeito que você é. Quando você se aceitar, a vida aceita você.
Ponha isso na sua cabeça. Por que as coisas dão errado? Porque você não se aceita. Quando você se aceitar e se amar, tudo vira, tudo é positivo para você. Experimente. Então, na hora que você é egoísta, se amando, aí você tem amor para dar para os outros. Aí sim, aí ame aos outros, ame o próximo como você mesmo. Ame o mais próximo e depois vai buscando os mais distantes. Então, ame o seu marido, sua esposa, seus filhos, seus netos, seus vizinhos, seus companheiros de trabalho. Então, começa a amar, amar, amar. Então, a prioridade é amar. Qual é a segunda prioridade? É dar realmente dentro do princípio da sua vida. Que vida que você quer levar? Você não nasceu para apanhar, você não nasceu para sofrer, você nasceu para ser feliz, você nasceu para ter amor, você nasceu para ter prosperidade. Esse negócio de pobreza, miséria, ignorância, corrupção, violência, medo, anticristo, são todas armas da esquerda. Então não existe meio termo, ou você está na esquerda ou você está na direita. Amor, alegria, saúde, felicidade, prosperidade, riqueza, são coisas da direita. Então Deus não ama o pobre, a igreja promove o pobre, as religiões promovem o pobre, dizem que o pobre é que vai para o céu, o pobre vai para o inferno. Porque quando acontece desgraça, quem mais sofre? Pobre, é nas enchentes, é terremotos. Países cultos, morrem 1, 2, no máximo 3, quando tem o terremoto. Agora, na pobreza, morrem 70 mil, 100 mil, 200 mil. Nas guerras, quem morre? São os pobres. Quem vai para a guerra? Os pobres. Eles são selecionados pelo QI, né? Ou quem tem e quem não tem. Essa é a realidade. Então, nós temos que erradicar a pobreza. Mas não é pegando dos ricos e dar para os pobres, é criando condição para dar valor, para o pobre tem que realmente crescer. Não é dando cesta disso, cesta daquilo, né? Não é dando. Não é dando que se recebe, não é construindo que se recebe, não é isso? Essa é a grande realidade. Então nós temos que mudar conceitos. Então veja, primeiro a egoidade, o amor, a egoidade, não é isso? Aí vem o quê? Aí vem a vida que você quer levar. Você tem que levar uma vida próspera, então faça um balanço da sua vida. Que vida que eu quero levar? Uma vida cheia de amor, de alegria, de sucesso, da prosperidade. Então esqueça a esquerda. Aí tem gente que vai para a esquerda para resolver um problema da direita. Isso não tem, ou esquerda é esquerda, direita é direita, não tem meio termo, né? Deus não é confuso, ele é matemático e correto, né? Então siga o bem, pratique a ética, a justiça, a moral, os bons costumes, procure os bons valores, não é isso? E as coisas vão começar a acontecer de forma favorável. E se alguma coisa ruim acontecer, ela vai se transmutar numa coisa favorável, né? Então você tem que dar prioridades na sua vida. A prioridade, depois de você, do amor, da egoidade, não é isso? Aí vem esta prioridade da condição de vida, aí vem a prioridade no trabalho, aí vem a prioridade na sua saúde, aí vem a prioridade na sua família, aí vem a prioridade, não é, profissional, a prioridade espiritual. Então você tem que criar essas prioridades, isso é ordem, né? Então você tem que ter organização, você tem que ter prioridade. E terceiro, ordem e comando. Quem é que tem a ordem? Quem é que dá a ordem? É o comando. Então você tem que comandar a sua vida. Essa é a política, a verdadeira política. A política é a arte de governar. Primeiro é você, depois aos próximos. Agora, quem não sabe nem governar as suas falcatruas, nem governar a sua ânsia de roubar dos outros, na desonestidade, na corrupção, como é que pode governar os outros? Não. Então você tem que ter comando, você tem que ter ordem. Então a ordem envolve organização, envolve prioridade, envolve comando. É isso que está escrito na bandeira nacional no aspecto ordem. Se você seguir organização, prioridade e comando, né, e usar a ordem na sua vida, o progresso é consequência. O que é progresso? É sair de uma condição anterior para uma condição melhorada posterior, ou seja, progresso é a própria evolução. Então, você tendo ordem, você tem progresso. Então, nas próximas eleições, olhe os seus candidatos, falam, bom, o que isso tem a ver com a organização do Brasil? O que ele tem a ver com as suas prioridades? Quais são os seus planos, meu Deus do céu? Ninguém tem plano de bolhufas aí, não é? Tem governos que ficam aí 4 anos, vários, né? Não estou dizendo este ou outro, eu estou dizendo todos, não tem nem prioridade, não é isso? Tem que ter prioridade, tem que ter plano. Então, o que vai organizar na nação? Qual é a prioridade? E qual é o comando desse ser? Ele tem capacidade de comandar? Tem estrutura para comandar? É comandante mesmo? Ou é simplesmente um falador? Não é isso? Ou é simplesmente um gazeteiro? Não é isso? Não, é isso que você tem que colocar dentro do processo político, né? Aí você vai escolher melhor os seus candidatos. Vamos continuar a falar isso, né, em próximos programas, para falarmos também do progresso. Bom, agradeço o seu amor, seu carinho, sua atenção, sua audiência.